Eu saúdo o povo de Deus na bendita paz do Senhor. Vamos nesta semana pascal refletir um bocadinho sobre o julgamento de Jesus e a crucificação de Jesus Cristo. É importante referenciar que isto não aconteceu por causa da vontade do homem, mas aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus em Mateus 26, no seu versículo 2, Jesus falou o seguinte: bem sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Meus amados, após a traição de Jesus Cristo, ele foi preso e logo em seguida ele foi levado à casa de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote, mas o interrogatório de Jesus, ele não começou por Caifás, foi logo a seguir por Anás. Anás era o sumo sacerdote que tinha sido exonerado pelo governo romano e ele era sogro de Caifás. Quando nós analisamos o julgamento de Jesus, ele teve 2 níveis, um nível religioso e o outro nível foi político. Neste nível religioso, ele aconteceu primeiro na casa de Caifás, tendo sido primeiro interrogado por Anás, mas Jesus, que estava sereno e tranquilo, não respondeu nada ao interrogatório feito por Anás. Em seguida, Caifás começou a fazer o interrogatório e é preciso realçar que este julgamento aconteceu à noite porque efetivamente havia pressa da parte dos judeus. E quando a gente lê a palavra de Deus, ainda em Mateus, no versículo 63, a palavra de Deus nos diz o seguinte: e Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo, o sumo sacerdote disse: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, Caifás apercebeu-se que Jesus fez uma blasfêmia contra o povo quando disse que ele efetivamente estaria sentado ao lado do Todo-Poderoso. E o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e dizendo: você blasfemou, para que precisamos destes testemunhos? Tendo concluído ali aquele interrogatório, no dia seguinte Jesus Cristo foi levado para o Sinédrio para que se pudesse concluir todas as acusações para julgar Jesus Cristo com sentença de morte. Mas o Sinédrio, que era a instituição mais importante do nível religioso, concluiu que não tinham capacidade de o fazer, então levaram Jesus Cristo para o governador. Pilatos percebeu que havia inveja dos líderes religiosos em relação àquilo que Jesus tinha feito, a fama que Jesus tinha feito, aos milagres que Jesus tinha concedido. Então ele percebeu que não tinha capacidade nenhuma de dar uma sentença de morte. E o que ele fez foi pegar a Jesus e enviá-lo para Herodes, o líder ou o governante da Galileia, pois Jesus Cristo era galileu. Herodes estava tão feliz com a presença de Jesus Cristo porque reconhecia a fama, mas Jesus, tendo se mantido sereno, Herodes viu que era melhor voltar a delegar a sentença de morte a Pôncio Pilatos. Quando Jesus é entregue novamente a Pôncio Pilatos, meus amados irmãos, ele teve que pegar num cenário de comparação para que o povo dissesse qual dos presos poderiam ser soltos. Então ele colocou Jesus perante o povo e também colocou Barabás. Barabás era um salteador, um homem que também estava a causar revolta popular, tinha mais simpatia pelo povo e o povo não reconhecia que Jesus Cristo era o nosso Senhor e Salvador. Então, quando Pilatos perguntou a quem vocês querem que eu solte, então o povo disse: solte Barabás e crucifique Jesus, crucifique Jesus. Pilatos, sem nenhuma ação, ele disse aquela expressão que nós quase que usamos, que é: eu lavo as minhas mãos, e ordenou para que Jesus Cristo fosse crucificado. Mas mesmo assim Jesus não morreu. Ele foi desprezado e no caminho que ele levou até ao lugar chamado Gólgota, que é um lugar chamado lugar da caveira, onde Jesus foi crucificado, ele derramou seu sangue naquele caminho, mas ele não morreu.
É preciso dizer o seguinte: a morte de cruz era uma morte desprezível, porque era uma morte dada a todo aquele que era rebelde contra o povo judeu. Então Jesus foi crucificado, e ele foi crucificado na cruz do Calvário, dando sempre uma postura serena e tranquila. E aquilo aconteceu na sexta-feira, entre as 12 e as 15 horas. E naquele momento em que Jesus foi crucificado, ele deu um brado na cruz do Calvário, onde ele disse: está consumado. E quando eu digo, meu amado, que Jesus falou que estava consumado, é que está consumado até hoje, que naquela cruz ele deu o brado de vitória. Por isso que se cumpriu aquela palavra que diz o seguinte em João 16:33, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Jesus, o corpo sacrificado na cruz do Calvário como um cordeiro imaculado e real. O sangue derramado na cruz do Calvário como um sangue perfeito há 2000 anos, ainda hoje tem poder. Ele foi julgado, foi desprezado, foi crucificado, mas a morte dele é uma morte vitoriosa para todo aquele que nele crê, porque é uma morte que traz renovo, que veio resgatar a aliança que o povo de Deus perdeu quando o pecado foi feito no jardim do Éden por Adão e Eva. Por isso, amado irmão, nesta semana pascal, comemore vitória, comemore ser filho de Deus. Se você aceitou Cristo como seu Senhor e Salvador, já não é necessário nenhum sacrifício, pois Jesus é o sacrifício perfeito para a vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.